Graça e paz. Meus irmãos, hoje nós vamos fazer o capítulo 3 do livro do profeta Malaquias. E esse capítulo ele começa com a resposta dada à pergunta do povo de Israel no final do versículo 2. Lá no final do versículo 2, diz assim: onde está o Deus do juízo? Então, eu vou ler o versículo 1 do capítulo 3. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao meu templo, ao seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, esse versículo fala de dois mensageiros. O primeiro que prepara o caminho é João Batista. E o segundo, o anjo da aliança, é o Senhor Jesus Cristo. A profecia sobre o primeiro mensageiro é anunciada nos 4 evangelhos sobre João Batista, mas o anjo da aliança nunca foi mencionado nos evangelhos, e a razão é clara. É que o anjo da aliança é Jesus, mas essa passagem não tem nada a ver com a sua primeira vinda. Nessa passagem, o anjo da aliança, o Senhor Jesus, não vem com a graça, ele não vem com redenção, mas ele vem como juiz, aquele que vai estabelecer o seu reino e derrubar a rebelião que está na terra. Na sua primeira vinda, ele não veio para julgar, mas para salvar. Ele veio trazer a graça. Ele não veio trazer o governo. Ele veio como Salvador. Ele não veio como soberano. Ele veio como servo. Ele veio como novilho. Ele não veio como leão. Nós vemos isso lá em Lucas 4, nós vemos em Isaías 61. Esta passagem refere-se a João Batista como o primeiro mensageiro nos 4 evangelhos. Você vê o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas nós vemos também que Malaquias fala sobre João Batista. Assim, esta é a resposta de Deus para a pergunta que foi feita pelo povo. Onde está o Deus do juízo? Lá no final do versículo 17. Não é? Onde está o Deus do juízo? Nós vemos assim que Deus primeiro vem para salvar, mas não acaba aí. Ele volta como anjo de aliança para executar justiça e julgar a terra. Deus vai julgar, sim. Isso é algo que nós não podemos esquecer. Quem não o aceitar como Senhor, como Salvador, desculpa a expressão, vai ter que engoli-lo como juiz, quer queira, quer não. Em João 5, no versículo 22, Jesus diz: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Nós lembramos daquela situação do trono branco. Lembramos da situação do juízo, onde o juiz, o Pai, ele é testemunha ocular de tudo o que acontece.
A Bíblia diz que ele conhece a palavra antes de chegar na nossa boca. Então, esse juiz que vai julgar, como ele pode julgar pecador se ele é testemunha ocular do pecado? Então, diante dele, todos estão condenados. A Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus. Por isso, Deus, na sua misericórdia, ele institui um advogado que vai pagar a fiança do pecado de todos nós. Então, no dia do trono branco, em que livros e livros e livros serão trazidos, quer dizer, toda a memória do pecado, nós temos o acusador, que é Satã, que no grego significa acusador. Mas tudo que o acusador disser, pode ter certeza que nós fizemos e Deus viu, o juiz viu, mas nós temos um advogado que pagou a fiança total. Esse é Jesus. Essa é a razão pela qual nós precisamos nos render a Jesus Cristo, clamar a Ele, e então não passaremos por julgamento, porque já estamos salvos em Jesus Cristo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, já passou da morte para a vida e não entrará em julgamento. É isso que Jesus disse. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, já passou da morte para a vida, tem a vida eterna e não entra em julgamento. Então, quando se fala aqui dessa segunda vinda de Jesus Cristo, é quando ele vem para julgar. Quando nós lemos aqui o anjo da aliança, nós devemos compreender qual é a aliança. Isso tem a ver com a aliança que Deus fez com Israel, lá em Levítico 26, de 9 a 13, e Deuteronômio 4, 23. Eu vou só ler Deuteronômio 4, 23, porque senão a gente não sai daqui hoje. Onde está escrito: guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Como está escrito em Hebreus 12, 29, porque o Senhor Deus é fogo consumidor. Nós temos enfatizado muito porque Deus ama, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque Deus é nosso Pai. Tudo isso não está errado. O grande problema é que, de uma hora para outra, nós vemos uma tendência em que nós temos um Deus bonzinho que aguenta tudo, aguenta o pecado, aguenta a desobediência, aguenta tudo. Não é assim. Deus é santo. E Deus enviou seu Filho numa morte de cruz para pagar o nosso preço. Deus não brinca com o sangue do seu próprio Filho. A humilhação horrível que seu Filho passou. Então, nós não podemos brincar com o pecado. Não podemos. Fica claro que ele vai limpar e purificar a fim de permanecer.
Nunca podemos esquecer o que foi necessário para que nós tivéssemos a redenção. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, no que nós chamamos de arrebatamento, ele vem buscar um trabalho completo. Lembra daquela parábola que Jesus falou das 10 virgens? Ele levou as 5 virgens prontas. 5 virgens prontas vão, e 5 virgens, por acabar, ficam. Todas eram virgens, todas eram noivas, mas não estavam prontas. Elas ficam. Jesus Cristo é o anjo da aliança no Antigo Testamento. Nós temos visto uma inquietação muito grande hoje com essa questão dessa nova cepa. Está uma confusão. Os meus netos já não puderam ir à escola hoje, porque só entra se for vacinado. Está uma confusão, todo mundo com medo, faz Réveillon, não faz Carnaval, não faz. E nós vemos, principalmente, os crentes com muito medo. Eu vou fazer essa semana, apesar de eu não saber como eu vou encontrar tempo, mas vou fazer uma revisão do 1º capítulo de Apocalipse, do 6º, do 8º, assim, porque ali Deus deixa muito claro revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer. Não são as coisas que possivelmente vão acontecer, mas devem acontecer, para mostrar aos seus servos as coisas que vão acontecer com certeza. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Lá no último capítulo de Apocalipse, Jesus diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar todas essas coisas. Então, o que está escrito vai se cumprir. Mas por que as coisas estão piorando? As coisas não estão piorando. As coisas estão acontecendo como elas devem acontecer. Se você toma um saco vazio, bota uma pedra, bota 2, bota 3, 5 pedras, ele começa a pesar. É a mesma coisa. Quando o cordeiro, no capítulo 6, capítulo 5, ele recebe o livro. No capítulo 6, ele começa a abrir os selos. Primeiro selo, vem um cavalo branco. Segundo selo, vem um cavalo vermelho. Terceiro selo, vem um cavalo preto. 4, vem um cavalo amarelo. Cada selo é chamado, os 4 primeiros selos, por um ser vivente. O ser vivente diz, vem, e vem um cavalo branco. Segundo ser vivente diz, vem um cavalo vermelho, e assim por diante. Mas ninguém diz, volta. Só diz, vem. Então, o cavalo branco vem e fica. Ele vai ser coroado. O cavalo branco é a mensagem do falso evangelho, o evangelho do cristianismo sem cruz, o evangelho da graça barata. Esse cristianismo sem cruz, da graça barata, ele fica. Vem o segundo cavaleiro da guerra e fica a guerra e falso evangelho juntos na terra. E vem o cavaleiro da fome e fica falso evangelho, guerra, fome. E vem o 4º e fica falso evangelho, guerra, fome, morte. Vem o 5º, martírio. Então, as coisas vão se avolumando. Já tem trombeta tocando. Nós precisamos abrir os nossos olhos
Deus, a Bíblia diz, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para anunciar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Você acha que Deus ia tomar esse trabalho para nada? Ele quer que nós saibamos o que está acontecendo, meus irmãos, está escrito. Não é para ninguém ficar apavorado. Vamos sofrer. O povo quer saber. Vamos passar pela tribulação. Nós já estamos na tribulação. Nós não estamos na grande tribulação. Mas isso tudo que nós estamos presenciando, você ainda acha que não é tribulação? Então, quando está muito próximo, uma igreja que não está pronta vai ficar, mas a igreja de Jesus Cristo vai. Ele diz, eu edificarei a minha igreja. Quando Jesus Cristo diz minha, é porque tem outras que não são dele. Porque está muita aparência de igreja. Tão absurdo o que a gente pode ver. Ao mesmo tempo, nós vemos cristãos sofrendo pelo Evangelho. Olha, no versículo 2, eu vou ler. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavadeiros. Vou repetir. Mas quem poderá suportar o dia do Senhor? Por quê? Porque vem com julgamento, é a segunda vinda. Aqui, esse assunto é sobre a segunda vinda, porque a primeira, meus irmãos, nós já vimos. Ele já veio. Nós vimos tudo. O arrebatamento não é vinda de Jesus, porque ele não pisa na terra quando ele vier. Eu vou ler o que Paulo nos diz do arrebatamento lá em 1 Tessalonicenses, porque às vezes não prestamos atenção. 1 Tessalonicenses está escrito sobre o arrebatamento. Jesus Cristo não vai pisar na terra. Olhe bem, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 15, diz assim, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com eles. Para sempre com eles. O que significa que o Senhor Jesus não vai pisar na terra. Isso é visto no casamento judaico antigo. A primeira vez, quando o noivo vinha para pagar o dote da noiva, assinar o ketubá, ele entrava na casa da noiva, pagava o preço da noiva, assinava o ketubá, a noiva assinava, ele voltava para a casa do pai dele e a moça ficava na casa do pai dela. Quando ele vinha para buscar a noiva, ele não avisava, porque ele já tinha pago o preço, ela era propriedade dele.
a moça não ia poder nem dormir de camisola. A hora que ele viesse, podia ser de madrugada, com chuva, com sol, o que fosse, ele gritava de fora da casa dela, na rua, e ela saía para encontrar com ele, eles iam para a casa do pai dele, para depois ir para o Rupá, que é o lugar que ele tinha construído para sua família. O que significa que arrebatamento não é segunda vida. Arrebatamento é o momento que Jesus Cristo deixa o trono e desce para os ares para se encontrar com a sua noiva. A noiva é arrebatada da terra, encontra com ele nos ares e vão direto para o trono de Deus, que é o trono do Pai, para ver as bodas. Isso é arrebatamento, não é segunda vinda. Aqui, a primeira vinda de Jesus é quando ele veio para redimir o povo, já fez a redenção. Mas agora ele voltará como juiz, é o anjo da aliança. Para refinar o metal, se coloca no fogo e, quando começa a dissolver, e então sai toda a impureza e o metal que fica puro. Aqui ele purifica e limpa, porque o fogo purifica e a potassa limpa. Por isso, nenhum impuro vai ficar para fazer poluição quando ele vier restabelecer o seu governo. É isso que o profeta está falando aqui. No versículo 3, assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Vamos falar aqui. Aí você diz, poxa, mas ele vem só para os filhos de Levi? Vamos entender. A tribo de Levi era a tribo dos sacerdotes. Então, quando ele diz assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi. A Bíblia diz que Jesus Cristo, lá na cruz, né? Quando João fala que ele, lá em Apocalipse 1, ele diz assim, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo. Ele diz, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue, nos purificou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Vamos ver aqui. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo nos constituiu sacerdotes para o Pai, o que é um sacerdote? Qual é o ofício do sacerdote? Não é ministrar diante do Pai? Lá em 1 de Pedro, no capítulo 3, Pedro fala de 2 tipos de sacerdócio. Sacerdócio real e sacerdócio santo. No versículo 9, ele diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. E no versículo 5, vós, como pedras vivas, sois levantados sacerdócio santo para ministrar sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo.
Então, nós somos os sacerdotes. Depois da cruz, nós somos os sacerdotes. A Bíblia não diz que Deus vai nos constituir sacerdotes. A Bíblia diz que lá na cruz, Jesus nos constituiu. É um trabalho que está feito, está pronto. Não vai ser feito ainda. Então, no momento em que você ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você crê, você se torna filho de Deus em Jesus Cristo, ele lhe faz sacerdote para o Pai. Então, Jesus Cristo, aqui, ele vai se assentar como derretedor e purificador de prata, para purificar os sacerdotes e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor justas ofertas. Está vendo? Então, nós seremos purificados. Nós seremos refinados. Deixa eu dizer para vocês, lá em Romanos 8, no versículo 29, está escrito assim que Deus, aos que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem feitos conformes à imagem de seu Filho. O plano de Deus, o desejo de Deus é que todos os filhos dele sejam parecidos, sejam como Jesus. Jesus é o modelo para que todos nós sejamos como ele. Então, Jesus Cristo é que vai fazer esse trabalho. Nós vemos aqui no versículo 3. Aqui nós vemos que são dois processos: limpar e purificar. Limpar com a água e purificar com o fogo. Olhe, você lembra da água e do fogo? João Batista diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem um varão de cujas sandálias eu não sou digno de desatar as correias. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Pronto. Então, é esse trabalho que ele vai fazer. Ele vai nos limpar e vai nos purificar. No versículo 4, então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Aqui nós vemos que então estarão prontos para oferecer, tanto Judá como Jerusalém, uma oferta agradável ao Senhor, porque aqueles que oferecem são agora lavados e purificados. Deus não está interessado nos rituais, até que nossos corações estejam mudados. Deus não está interessado nisso. Ele diz assim: eis que faço coisa nova, lá em Isaías 43. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que eu ponho um caminho e um rio no deserto. Os animais do campo, os chacais, os filhotes de avestruz me glorificarão, porque eu porei água no deserto e darei de beber a um povo escolhido, ao povo que eu chamei para celebrar o meu louvor. Olhe bem, ele está fazendo coisa nova. Ele diz que está fazendo coisa nova, que as pessoas não percebem.
mas que é para poder dar de beber a um povo escolhido, porque ele tem um povo escolhido para celebrar o louvor a ele. Quando Deus criou a eternidade, ele criou anjos e arcanjos, querubins e serafins, toda uma pleiade celestial, seres viventes, para adorá-lo. Nós vemos isso, a expressão disso, no capítulo 4 de Apocalipse. Mas, entre esses seres todos, não existem homens transfigurados na imagem do Filho dele. Ele agora prepara um povo da terra para adorá-lo eternamente. Esse povo tem que ser purificado, não pode ser sujo. Olha o que ele vai dizer no versículo 5. Ele diz: chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Olhe bem. Ele diz: eu serei testemunha veloz contra. Por quê? Porque ele vê tudo. Deus é testemunha ocular de tudo. Esse povo que ele diz aqui, olha, feiticeiro, adúltero, aqueles que juram falsamente, que defraudam o salário do jornaleiro, que oprimem a viúva e órfão, que torcem o direito do estrangeiro, que não temem ao Senhor, essas pessoas não têm advogado diante de Deus, porque o advogado é Jesus. Então, Deus será o testemunha veloz. Estão por si mesmos condenados, que escolheram a condenação. Agora, quando Deus diz isso, novamente, nós lembramos do casamento misto, que abre as portas para a idolatria, para a feitiçaria. Nós vemos hoje, aqui no nosso país, muitas pessoas, pelo vácuo espiritual, se voltando para o ocultismo. Foi por isso que aquele filme O Exorcista foi tão popular no Brasil. Tudo porque nós temos falhado como igreja. Esse versículo deixa claro que o povo não estava testemunhando de Deus. Em vez deles testemunharem de Deus para o estrangeiro, eles, pelo seu estilo de vida, faziam o povo detestar a Deus. Agora, é Deus que diz: eu serei testemunha veloz contra os feiticeiros. De uma hora para outra, na igreja não se prega mais contra a feitiçaria. Por quê? Porque a feitiçaria é cultura. Existe liberdade de religião. Então, se existe liberdade de religião, eu não posso falar contra a feitiçaria. Mas Deus está usando a palavra contra. Aqui nesse versículo 5 diz: eu serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adultos e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem. 4 vezes ele repete a palavra contra.
Então, eu não posso ser a favor. Se Deus é testemunha veloz contra, eu não vou ficar escolhendo na Bíblia qual é o versículo que eu posso pregar, porque a Bíblia não é um jantar self-service, onde eu vou lá e escolho o que eu quero comer. Feitiçaria é pecado, sim. Adultério é pecado, sim. Jurar falsamente é pecado, sim. Defraudar o salário dos trabalhadores é pecado. É pecado. Eu contrato uma pessoa para trabalhar. Eu estou falando de crente, hein? Eu digo, minha filha, você vai ser a minha diarista no dia de quinta-feira. Toda quinta-feira, então, você vem tal hora para fazer a limpeza na minha casa. Muito obrigado. No final do dia, eu pago a ela. Então, aquela mulher que vive disso, ela vem, ela espera chegar quinta-feira, porque ela sabe que quando for de tarde, de tardinha, ela leva o dinheiro dela e já passa no supermercado. Aí eu resolvo que eu vou viajar. Aí eu não quero ela hoje. Então, eu telefono e digo para ela não vir. Tá certo? Onde ela vai trabalhar quinta-feira? Se ela tinha um compromisso comigo, eu posso dizer para ela não vir. Fulana, na próxima semana eu não vou estar aqui, você fica em casa. Está aqui o dinheiro da próxima semana. Você faz o que você quiser com a sua quinta-feira, mas está pago. Esse é o certo. Isso é atitude de filho de Deus, porque senão eu estou defraudando o salário dela. Jornaleiro, aqui na Bíblia, não é aquele que vende jornal. É que a Bíblia foi traduzida do latim, vem de giorno, como no italiano, giorno é dia, é diarista. Não é? Que oprime a viúva e órfão. Ora, mais do que estamos oprimidos, no Brasil, torce o direito do estrangeiro. Por que o estrangeiro não tem direito? Porque Deus diz, a terra é minha, e vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. E ainda tem santos de pau oco que vão para os Estados Unidos e para a Europa falar mal de pastor que deixa pessoas ilegais na sua igreja. Quem é que está ilegal? A pessoa não tem documento, mas ela está legalizada na terra desde o dia que nasceu. Deus diz, vós sois estrangeiros e peregrinos, porque toda a terra é minha. Deus mandou aceitar. Deus mandou tratar bem. Deus mandou acolher o estrangeiro, é ordem de Deus. É pecado ficar no país dos outros. Eu não aconselho ninguém a fazer isso, porque o sofrimento que a pessoa passa, sem ter os documentos, já é suficiente para eu ir lá na igreja e ficar jogando fogo em cima de quem não tem documento. Agora, o dinheiro do ilegal é bom quando vem para a minha mão, né? Isso está errado. Olha aqui, Deus, ele diz que é testemunha veloz contra aqueles que defraudam, que oprimem, não é? O salário do trabalhador, oprimem a viúva e órfão, torcem o direito do estrangeiro. Então, Deus está dizendo que estrangeiro tem direito. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Uma das coisas mais difíceis hoje de você encontrar na igreja é o temor a Deus. Temor a Deus.
A Bíblia diz que o diabo sabe que Deus existe e se treme todo. Esse povo nem treme. Nem treme. Agora, aqui vai começar no versículo 6, não é? Algumas coisas. Nós vamos ver a partir... Eu ainda vou ler o versículo 6, porque vão começar 8 perguntas atrevidas que o povo faz. Nós já vimos 5. Semana que vem nós vamos chegar à 6ª, 7ª e 8ª. Mas hoje eu ainda queria ler o versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Pronto. Deus é Deus de julgamento, mas também é gracioso. A razão pela qual Israel não foi completamente levado com os edomitas é por causa da graça de Deus. Porque nós lembramos como começou esse livro. Nós lembramos, e eu quero mais uma vez dizer como é que começa. Sentença é a primeira palavra da profecia de Malaquias. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Então, é uma sentença contra. Por quê? Porque Edom, ele diz claramente que Edom não se levanta lá. Mês passado eu estive lá, na terra onde era Edom. Só tem montanha. Limpa, não tem uma tamareira. É só montanha. É só buraco. Acabou a civilização de Edom. Mas Deus falou. Deus falou. Agora, Israel, com Israel não aconteceu a mesma coisa. Pela misericórdia de Deus, pela fidelidade de Deus, que Deus tem uma aliança. A aliança que ele fez com Abraão, renovou com Isaac e depois ele renovou com Jacó. Ele não renovou com Esaú, ele renovou com Jacó. Por isso é que Israel permanece até hoje. Mas não é porque eles eram santinhos ou porque eles tinham temor a Deus. A partir da próxima semana, nós vamos fazer as outras perguntas e deixaremos o capítulo 4 para a semana seguinte. Então, por hoje, que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.